Olá pessoal, falar um pouquinho aqui com vocês a respeito da diferença entre nitidez e ampliação. Eu tenho aprendido um pouco mais a respeito disso a partir da minha prática com os telescópios que eu faço, monto e faço observações, a partir das oculares também que eu monto com lentes, diferentes modelos e combinações de lentes para fazer oculares, e a partir disso eu tenho conseguido entender um pouco melhor essa diferença entre nitidez e ampliação. E é uma diferença muito importante de entender, principalmente para quem busque comprar um equipamento astronômico, quem quer comprar uma luneta, um telescópio. Muitas vezes, e é comum a gente ver na internet a propaganda dos telescópios anunciando amplia 500 vezes, amplia 900 vezes. Eu cheguei a ver alguns telescópios anunciando que ampliavam 1.400, 1.500 vezes a imagem. E aí esses números justamente são exaltados e colocados pelas empresas porque eles sabem que isso chama a atenção do público, principalmente o público leigo, que não entende a respeito, acaba sempre pensando que maior ampliação é melhor. E eu posso afirmar para vocês, pelas experiências que eu fiz com as lentes oculares, eu normalmente utilizo para observação, principalmente da Lua, que é um astro já grande. Se você pensar a Lua, o tamanho que ela é no céu é enorme. Então você consegue ver ela perfeitamente, você não consegue enxergar os detalhes dela, as crateras, as manchas ficam muito borradas a olho nu, mas ela tem um tamanho muito bom para observação. E eu, quando vou observar ela, costumo sempre usar lentes oculares que tem praticamente só nitidez e tem muito pouca ampliação. E considero elas muito melhor para esse tipo de observação do que as lentes que têm ampliação. Por quê? Porque se você tem nitidez, você consegue enxergar detalhes. Não adianta você ter uma imensa ampliação, o objeto ficar enorme na lente do teu telescópio, que por sinal em alguns casos fica até mais desconfortável você observar um objeto muito grande, porque você só vai conseguir observar pequenos pedaços dele, você não consegue ter uma noção melhor da dimensão dele, não consegue observar ele como um todo, principalmente quando a gente fala da Lua, que já é bem grande, e você não tendo nitidez, tendo somente ampliação, você não vai conseguir enxergar nada demais. É como, por exemplo, se você pudesse escolher entre ter uma visão limpa, uma visão nítida, ou ter uma visão ampliada. Então, por exemplo, você pode ver um carro a uma certa distância, digamos, ver um carro a 10 metros de você do tamanho de um ônibus, mas você não consegue, ele está tão borrado que você não consegue identificar a marca, modelo do carro, nada. Pensando que a 10 metros, sem nada, com a tua própria visão comum, você já conseguiria identificar esses fatores. Ou você pode enxergar esse carro com uma perfeição tão grande a ponto de ver a placa, a ponto de ver todos os detalhes dele. Essa é a diferença entre ampliação e nitidez. Então a ampliação, ela é o aumento da dimensão do objeto que está sendo observado. A nitidez é uma capacidade de observar aquele objeto com todos os detalhes. É como a pessoa que enxerga mal, que não tem a visão tida como normal, colocando um óculos para poder enxergar da maneira que as pessoas que têm a visão tida como saudável enxergam. Então, assim, se fosse para mim escolher entre nitidez e a ampliação, certamente eu escolheria a nitidez. Se você me disser, você pode ter um telescópio que amplia 20 vezes o tamanho do objeto, ou um que amplia 2, 3 vezes, mas tem uma nitidez perfeita, enquanto o outro que amplia 20 vezes tem uma nitidez desastrosa, pior do que a olho nu. Eu te diria que certamente eu vou escolher o que amplia menos e tem maior nitidez. Porque mesmo sem ampliação nenhuma, só com maior nitidez, eu já consigo ver as crateras da Lua e eu conseguiria, talvez com uma ampliação aí pouca, eu já conseguiria ver os satélites de Júpiter, se eu tiver uma boa nitidez. Já com um telescópio com muita ampliação e pouca nitidez, o que eu enxergaria é a Lua, que já é grande, eu enxergaria ela ainda maior, mas seria simplesmente uma mancha branca no céu, que eu não identificaria nada de interessante nela, e Júpiter também identificaria apenas uma bola maior. Mas certamente sem nitidez eu não conseguiria ver os satélites dele,
que é o que é mais interessante de se observar com um telescópio de pequeno porte. Um telescópio maior, você consegue enxergar as manchas dele, você consegue enxergar coisas mais interessantes. Mas com um telescópio de pequeno porte, a melhor opção é enxergar realmente os satélites dele. Então, novamente, é importante nitidez. Ampliação é algo que, mesmo os telescópios mais simples, mais comuns, mesmo os que eu monto, que eu fabrico, são telescópios caseiros, eles já têm uma ampliação razoável. Então vai ser difícil você pegar um telescópio praticamente sem ampliação. Então sempre privilegie a nitidez e não a ampliação.